Existem momentos na vida em que o coração fica cansado. Momentos em que a mente fica cheia de pensamentos. E o peso das preocupações parece grande demais. Talvez hoje você esteja vivendo um desses momentos. Talvez exista algo dentro de você que ninguém consegue ver. Uma dor silenciosa. Uma preocupação constante. Ou até mesmo uma pergunta que parece não ter resposta. Às vezes olhamos ao redor e parece que todos continuam suas vidas normalmente. Mas dentro de nós existe uma batalha acontecendo. E nesses momentos, é fácil pensar que estamos sozinhos. Mas existe uma verdade que nunca muda. Deus nunca abandona um coração que confia nele. Mesmo quando você sente que ninguém entende o que você está passando. Deus entende. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas preocupações. Conhece seus medos. Conhece cada lágrima que você derramou em silêncio. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Talvez você tenha feito orações e ainda não viu a resposta. Talvez você tenha pedido ajuda e a solução ainda não chegou. E quando o tempo passa, a dúvida pode começar a aparecer. A mente começa a perguntar: será que Deus está ouvindo? Será que minha oração chegou até Ele? Mas a verdade é que Deus sempre ouve. Mesmo quando o silêncio parece longo, Deus continua trabalhando. Ele trabalha em coisas que nossos olhos ainda não conseguem ver. Enquanto você espera, Deus está preparando caminhos. Enquanto você se preocupa, Deus está cuidando de detalhes que você nem imagina. Há portas que Deus abre no momento certo. Há caminhos que Ele prepara com cuidado. E há bênçãos que chegam exatamente no tempo que precisamos. Deus nunca abandona um coração que confia nele. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de lutar. Cansado de esperar. Cansado de tentar ser forte o tempo todo. Mas saiba de uma coisa importante. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus quer caminhar ao seu lado. Ele quer ouvir suas palavras. Ele quer receber sua oração. Ele quer que você entregue a Ele aquilo que pesa no seu coração. Você pode falar com Deus agora mesmo. Não precisa de palavras difíceis. Não precisa de frases perfeitas. Basta sinceridade. Fale com Deus como quem conversa com um pai. Conte a Ele o que está te preocupando. Conte a Ele o que está te machucando. Conte a Ele o que tem tirado sua paz. Porque Deus se aproxima quando abrimos o coração. E quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, algo começa a mudar. Às vezes a mudança começa dentro do coração. Uma paz que aparece de repente. Uma força que você não sabia que tinha. Uma esperança que volta a nascer. E pouco a pouco, Deus também começa a transformar as circunstâncias. Aquilo que parecia impossível começa a encontrar um caminho. Aquilo que parecia perdido começa a se reconstruir. Porque Deus é especialista em transformar histórias. Ele pega lágrimas e transforma em testemunhos. Ele pega momentos de fraqueza e transforma em força. Ele pega noites difíceis e transforma em novos começos. Talvez hoje você esteja vivendo uma noite longa, uma noite de dúvidas,
uma noite de silêncio. Uma noite em que o coração parece cansado. Mas lembre-se de algo muito importante. Nenhuma noite dura para sempre. Depois da noite sempre chega o amanhecer. E quando a luz chega, tudo começa a ficar mais claro. Por isso, não perca a fé. Mesmo que o caminho esteja difícil. Mesmo que as respostas ainda não tenham chegado. Continue confiando em Deus. Continue acreditando. Continue caminhando. Porque Deus nunca abandona um coração que confia nele. Ele está com você nos dias bons. E também nos dias difíceis. Ele vê o seu esforço. Ele conhece a sua história. E ele sabe exatamente o que você precisa. Talvez hoje seja apenas um dia de espera. Mas cada dia também é um passo mais perto daquilo que Deus está preparando para você. Então respire fundo. Acalme a sua mente. Acalme o seu coração. E lembre-se de que Deus está cuidando de você. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando você não consegue entender, Deus continua trabalhando. E no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que Deus esteve com você o tempo todo. Por isso, nunca esqueça: Deus nunca abandona um coração que confia nele. Confie mais uma vez. Entregue suas preocupações a Deus e deixe que Ele cuide do resto. Porque quando colocamos nossa vida nas mãos de Deus, sempre existe esperança. Sempre existe um caminho. Sempre existe uma saída. Saiba também que a misericórdia de Deus dura para sempre. Ele estende as mãos nos momentos difíceis da vida. Ele estende suas mãos na tristeza, nas tribulações, nos dias em que parece não haver forças. E mesmo quando você pensa que tudo acabou, Deus continua escrevendo a sua história. Saiba de uma coisa: a sua vitória está sendo preparada. E no tempo certo, Deus transformará o seu choro em alegria. Acredite, Deus caminha com você e segura na sua mão e te cobrirá de bênçãos. Espere. Confie e descanse em Deus, Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E quando o coração estiver cansado, quando os pensamentos estiverem confusos e as preocupações parecerem maiores que a esperança, lembre-se de que Deus continua ao seu lado. Ele nunca se afasta daqueles que confiam nele. Mesmo quando o caminho parece longo, mesmo quando a resposta parece demorar, Deus está trabalhando em silêncio. Porque muitas vezes, enquanto esperamos, Deus está preparando algo maior do que imaginamos. A Bíblia nos lembra dessa verdade em Jeremias 2, 9 e 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Veja que promessa maravilhosa! Deus não pensa em derrota para você. Deus não pensa em abandono. Os pensamentos de Deus são de paz, são de cuidado, são de esperança. Talvez hoje você não consiga enxergar o caminho completo. Talvez você veja apenas um pequeno passo à sua frente. Mas Deus vê toda a estrada. Ele conhece o começo, o meio e também o final da sua história. Por isso, continue confiando. Continue colocando sua vida nas mãos de Deus. Porque aquele que confia no Senhor
Nunca caminha sozinho. E no tempo certo, você vai entender que cada espera, cada oração e cada lágrima